esta palavra vai entrar no teu coração e vai fazer morada. Então, mais do que você compreender, você precisa discernir e obedecer a palavra do Senhor, ok? Então, queridos, acompanhem comigo, capítulo 36 de Gênesis, tá? Vai falar, inicia no versos primeiro falando o quê? Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Então, queridos, nós temos que compreender o seguinte, esse capítulo 36... você vai ver que o 37 ele vai começar da família, vai começar bem assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. O capítulo 37 fala a história da família de Jacó, mas o capítulo 36 é a história da família de Esaú. E por que é importante a família de Esaú, sendo que Esaú foi aquele que vendeu a primogenitura, né? Foi aquele que, ameaçou matar o seu irmão. Jacó teve que fugir porque, foi ameaçado de morte pelo seu próprio irmão. Entendamos o seguinte, irmãos: todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Nós precisamos conhecer a história da família de Esaú, porque houve um legado, né? Esaú constituiu famílias, nações. Se você se recordar, em capítulos anteriores, eu não vou lembrar agora exatamente aonde foi, no capítulo 25, versos 23, diz assim: disse o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Lembra disso? Quando fala da história de Isaac, né? E quando fala ali dos filhos, né, de Rebeca, a Rebeca fica grávida e há gêmeos, e eles se agitavam muito na barriga dela, então eles vão orar, e o Senhor então fala assim, porque 2 nações estão em seu ventre, desde já em suas entranhas, pois povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Interessante que fala que um deles será mais forte que o outro, mas não está dizendo aqui que esse povo mais forte será o de Jacó. Simplesmente fala que um vai ser mais forte que o outro, e diz que sim, e o mais velho servirá ao mais novo. Às vezes a gente acha, irmãos, que o mais forte é aquele que ganha, né? O mais forte é aquele que é abençoado, né? E o mais fraco é o que não é tão abençoado, é o que perde. E nós vamos ver aqui o contrário, nós vamos ver aqui que Esaú era muito maior do que Jacó. Tá? E por que estudarmos a descendência então de Esaú? Porque nós vamos ver, por exemplo, que Esaú, o final do versículo 1 aqui, diz assim, esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Então, ou seja, dizendo assim, olha, Esaú é Edom. Quem é Edom? Esaú porque foi o nome, né, que a sua mãe deu, porque ele nasceu peludo, enfim. Então, Esaú. Mais tarde, depois, ele também é conhecido como Edom. Edom significa vermelho, né? Porque ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha, um prato de ensopado vermelho, de guisado vermelho, enfim, e ele também vai habitar, né, numa terra, tá? Onde também caracteriza o seu próprio nome. Então, queridos, entendamos uma coisa, a palavra do Senhor está dizendo assim, olha, quando você ouvir falar de Edom, ou dos Edomitas, lembre-se que você está falando de Esaú, filho de Rebeca, irmão de Jacó, né? Filho de Isaac, ok? Então, quer dizer, nós estamos vendo uma genealogia constante disso tudo. E por que isso? Porque você vai ver que Edom, a família de Esaú, ou Edom, vai surgir os amalequitas, vai uma série de outros povos e nações, como foi dito lá atrás no capítulo que eu acabei de ler. Tá? Outra coisa, quando você lê no Novo Testamento, lembra aquele Herodes, tetrarca? A Bíblia fala assim, que mandou matar as crianças, lembra? Porque Jesus tinha a promessa do Messias. Então agora nós vemos lá que fala lá sobre o Herodes, o Idumeu. Quando você vai pesquisar o que é Idumeu, é o que? A tradução grega para Edom. Ou seja, os Idumeus são o que eram? Os povos de Edom, os Edomitas. Ou seja, olha essa família, gente, como foi longe e vai longe. Tá? Chega lá em Herodes. Então assim, observe que às vezes aí você vai fazendo correlações do tipo, lá em Samuel, quando Deus fala para Saul eliminar todos os amalequitas, lembra disso? Amalequitas quem que é? Veio de Amaleque. Amaleque, né, descendência de Edom, de Esaú, né? Quem sabe se tivesse obedecido a Deus lá, matado todo, não teria havido o Herodes tetrarca, porque Esaú desobedeceu, né? Continuou a genealogia, aquele queria perseguir, matar diversas.
O Herodes, irmãos, ele foi conhecido como alguém tão terrível, porque ele matou a sua própria família, ele matou profetas, ele matou crianças, ele matou... Então, observe que nós estamos falando aqui de uma dinastia, né? Por isso que fala da família de Esaú e de Edom. Versos 2 diz assim, daí começa a falar com quem... a família, então nós estamos falando da descrição. Então Esaú casou-se com mulheres de Canaã. Então aqui vem o primeiro agravo, porque Deus sempre pediu que eles casassem com pessoas da mesma tribo, da mesma família, né? Então agora ele vai e casa com pessoas de famílias diferentes da terra de Canaã, ou seja, dos cananeus, tá? Haviam outros deuses, outros valores, outros princípios. Então aqui começa a dizer que ele casou com Ada, filha de Elon, tá? Lá atrás, quando você lê, quando ele casa, ele pega duas hititas, você vai ver falando de Judite e você vai ver falando de Aolibama. Aqui aparece Ada também, não sabemos, não podemos afirmar se está falando da mesma pessoa, ainda que aqui fala Ada, filha de Elon, né? E lá falava Judite, filha, dá o nome de outro pai, tá? Então dá a entender que está faltando uma mulher aqui, tá, dele, mas tudo bem, vamos lá. Ada, filho de Elon, o Etita, e com Olibama, filho de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Bazemate, filha de Ismael, a irmã de Nabaiote. Então aqui está falando de 3 esposas dele, Ana, a Olibama e Bazemate. Ana e Olibama do povo Eveu, do povo Etita, tá? Bazemate, então, descendência de Ismael, irmão, né, Isaac. E aqui a gente começa a ver o seguinte, irmãos, observe que a escolha para se casar, para formar uma dinastia, tá? Abraão, a gente vê que tem cuidado de trazer uma esposa para Isaac, da sua própria família. Isaac, uma preocupação de enviar, né, na família da sua esposa, para trazer uma pessoa para Jacó. Tá? E a gente vê agora Esaú indo na contramão, pegando mulheres cananeias, né, hititas, do povo Eveu e também do povo de Ismael. O que a gente pode trazer aqui à mente? Lembrando que Ismael é filho, Ismael é filho, tá, de Isaac, né, com Lia, tá, enquanto Isaac é filho, Ismael é filho, tá, de Abraão e Sara, e Lia, enquanto Isaac é filho de Abraão e Sara, tá, Abraão, Isaac e Jacó, né, fiz confusão agora, tá, então queridos, olha só. O que a gente vê? Que uma é uma semente de Lia, que era uma serva egípcia, alguém dado por Sara para Abraão, ou seja, uma forma de gerar uma dinastia humana, ou adâmica, ou uma semente da serpente, digamos assim, que poderíamos falar que foi por um fator humano, tentamos dar um jeitinho humano, né, para poder, inspirado, sei lá, se pelo diabo, pelo humano mesmo, enfim, mas enfim, Ismael é de uma semente humana, de uma vontade humana. Agora Isaac não, Isaac veio de uma semente, né, divina, de um ventre que não podia gerar, de um homem que não podia mais, já estava morto, não podia também gerar, então agora Deus vem como um milagre. Então Isaac é uma semente de Deus, uma vontade de Deus. Então observe que o que Deus está falando é o seguinte: mantenham-se, né, na minha vontade, na minha descendência, na descendência de Isaac, né, é ali que eu tenho, que é a semente que eu vou semear e vou plantar e vou fazer com que as coisas, o meu povo seja edificado. Queridos, então agora, no verso 36, ainda versículo 2, fala então o quê? Perdão, o versos 4. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz, Bezamate, deu-lhe a Reuel, Olibama deu-lhe Jeú, Jolão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que eles nasceram em Canaã. Começa a falar uma segunda geração, ou seja, os filhos dessas esposas, tá? Verso 6. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, foi-lhe para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Aqui nós vemos o que? Eles novamente se separando. Vimos eles se separarem lá atrás, né, há praticamente 30 anos atrás, quando ele ameaça que ia matar Jacó. Então Jacó se separa, fica 20 anos no território, na terra do seu tio, volta, se reencontra, faz uma reconciliação, agora estão juntos, enterram o pai dele junto, tá? E agora a gente vê o que? Eles novamente se separando, tá? E qual a razão deles terem se separado?
Observe o que diz as Escrituras, tá? E foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Verso 7. Os seus bens, né? Os bens de quem? De Esaú, né? E de Jacó também, mas os seus bens, nós estamos falando da descendência de Jacó, então se referimos a ele. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos, tá? Por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Então observe que agora, porque eles cresceram demais, ou porque Esaú cresceu demais, porque Edom cresceu demais, teve muito gado, muito rebanho, então agora, né, ele não consegue, diz que a terra não tem alimento para todo esse rebanho. Então observe uma coisa agora eles se separam. Qual é o fator da separação desta família? Bem ou mal, irmãos, Deus agora junta essa família, né? Esaú com Isaac estão ali, tão próximo, com Jacó, desculpa, Esaú com Jacó tão próximo, tá? E agora eles se separam, tá? E qual que é o fator da separação? As coisas, as muitas coisas. Queridos, o que hoje faz famílias se separarem? O que hoje faz irmãos brigarem? Né? Se não muitas coisas. A briga por muitas coisas, a briga por quem quer ter mais poder, a briga por quem quer ter mais dinheiro, a briga... Eu digo para você, se o problema era as muitas coisas, o muito gado, né? Não era então de, sei lá, faz um churrascão, sai doando, né? Mas vamos ficar junto, não. Né? Olha só, Esaú faz uma opção de sair, né, do lado do seu irmão, da sua família, para a terra de Seir, e aqui vem todo um outro contexto, tá, os montes de Seir, e ali habitar longe, por quê? Porque queria crescer, ter mais, ou seja, as coisas vinham primeiro do que as pessoas. Né? O poder vinha antes do que a comunhão. Isso continua hoje, irmãos. O poder continua ganhando, vencendo, ganhando espaço mais do que a comunhão. O que é mais importante para você? A comunhão, né, ou as coisas? O que é mais importante para você? Salvar uma alma ou ter dinheiro, ou ter condições? Entendamos o seguinte, observemos outra coisa aqui, queridos, interessante. Às vezes nós achamos que pelo fato de Esaú ter vendido a sua primogenitura e não poder receber a bênção do seu pai, tá? Ele teria sido amaldiçoado. E não, ele não recebeu a bênção que Jacó recebeu, mas a gente vê que ele cresce, desenvolve, ele adquire riquezas, assim como Jacó também, se não mais até do que Jacó. Então, aqui eu chamo outra atenção a outra situação. Nós fomos gerados numa teologia, às vezes, de prosperidade, onde a impressão é que Deus só está comigo se eu cresço financeiramente. Entendamos o seguinte, irmão, você quer saber se Deus está com você? Você quer saber se há prosperidade na sua vida? Observe nas batalhas, com povos e situações maiores do que você e mais poderosos do que você, quem vence. Se você venceu, Deus é com você. Tá? E normalmente quem vence fica com os despojos. E aí vem então a prosperidade. Após uma guerra, pela fé, na desvantagem, mas que vencemos. Ao contrário do que pensamos, que ser abençoados por Deus é ter muito dinheiro e ter um exército muito grande, tá? Nós vemos historicamente que Deus prova o contrário, que, né, o menor, né, o maior vai servir o menor, quem tem mais vai servir o que tem menos, tá? E quem tem menos vai ter muito por vencer o maior, queridos, e assim é. Então, aprenda algo muito especial nesta manhã. Deus está querendo, porque muitas vezes você achou que Deus não estava com você porque você era o menor, porque você tinha menos, porque você não tem tanto quanto muitos ímpios que você olha por aí e fala, poxa, mas por que essa pessoa tem tanto dinheiro, tem tanto poder, tem tanta... Tá? Porque isso não significa, o poder, o dinheiro não significa a bênção de Deus. Não, o ter poder, dinheiro significa muita coisa, astúcia, trabalho, vigor, engano, mentira, tanta coisa, né? Nós vemos aí politicamente tanta gente sendo abençoada através da mentira, do engano, do roubo. Então, Deus não está nisso. Então, isso não é um balizador, né, para a bênção de Deus. Agora, experimenta acontecer uma batalha, uma guerra entre esses dois lados, tá? Do que não tem aliança, do que é aliançado. E mesmo que o aliançado seja menor, não tenha tantos recursos, seja
ele sempre vai ser vitorioso por causa da aliança. Então entenda isso, ser próspero, ser abençoado por Deus é ter uma aliança. Jacó tinha uma aliança, mesmo sendo todo errado. Irmão, eu nunca vi ninguém tão errado, tão ruim que nem Jacó. Jacó era muito ruim, né? Como pessoa, valores, você vê que a sua família toda... Veja que a família dele, irmãos, foi coisas terríveis aconteceram. O seu filho deitou com a sua concubina, dormiu com a Bila, né? com a concubina do seu pai. Nós vemos aqui uma filha, a única filha dele, Diná, sendo violentada. Nós vamos ver lá na frente os outros irmãos vendendo José. Meu Deus, essa era a família de Jacó. Meu Deus, você já viu família tão ruim que nem essa? Meu Deus, eu duvido que a tua família é tão ruim que nem essa. Só que tem um detalhe, era uma família que era ruim, mas tinha uma aliança de um Deus que é aliançado com este povo e vai transformar esse povo de Jacó para Israel, de enganador para aquele que luta com Deus e com homens e vence, um povo vencedor. Então, queridos, o que Deus está tentando falar é o seguinte: não importa como você está agora, como é a sua família agora, e sim, se você tem uma aliança. Por isso que palavras como crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa tem a ver com aliança. Você faz uma aliança. O Esaú se preocupou em quê? Não, ao contrário, ele vende a aliança dele. Ele não quer a aliança dele. Ele não quer ter uma aliança com Deus. Ele quer ter o quê? Poder, dinheiro, riqueza, primogenitura, que significa o quê? Poder, dinheiro, posição, mas não tem aliança. Queridos, quem não tem aliança, esqueça. Uma hora você vai precisar de aliança. Uma hora você vai precisar da aliança, inclusive para entrar no céu, inclusive para ser salvo. Quem não tiver o sangue da nova aliança, irmãos, não entra. Você pode ter o dinheiro do mundo, você pode ter o poder do mundo. Então, a grande ênfase desse capítulo 36 é revelar a nós a necessidade e a importância da aliança. Você precisa ter aliança com Deus, mesmo sendo uma pessoa que está num processo de santificação, um processo de transformação, nascendo de novo, deixando de ser Jacó para ser o Israel, tá tudo errado, tua família é disfuncional, é gente na maconha, na bebida, no cigarro, tudo virado, chapéu, mas você tem uma aliança. Queridos, então há uma promessa sobre você, e Deus vai cumprir as suas promessas, Deus vai honrar a sua aliança. Agora, tem pessoas que até às vezes exteriormente tudo bonitinho, família aparentemente tudo belezinha, tem dinheiro, tem estrutura, tem poder, mas não tem aliança, e até porque trocou a aliança por tudo isso. Já ouviu falar assim, pessoas que fazem pacto com o diabo para ter dinheiro? O que é o pacto com o diabo para ter dinheiro, irmãos? Para ter poder, para ter exposição, tá? É o quê? É você entregar a tua aliança com Deus, tá? Fazendo uma aliança com o diabo, queridos. Ou você vai ter tanto quanto, se não mais, do que até Deus vai te dar, porque o foco de Deus não é te dar, é você ser como Ele, e não dar o que Ele tem, e sim você ser um herdeiro dele. Queridos, então que esta palavra fique no teu coração, tá? Do versículo 8, tá, em diante, vai falar do registro das descendências de Esaú, tá, até o verso 19, e concluindo o verso 19, e foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes ou príncipes, mostrando que inclusive a descendência de Esaú, que é Edom, gera príncipes. Do versos 20 até os versos 29, fala, esses foram os filhos de Seir, o Oreu, para onde ele foi, para os montes de Seir, e começa a descrever lá. Tá? O versos 31 daí ao 43 diz assim, estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Ou seja, olha como esse povo foi poderoso. Olha, eles tiveram reis. Nós vemos aqui agora uma relação de príncipes, irmãos. Tá tudo descendência de Esaú, príncipes poderosos. E aqui diz, antes que Israel tivesse um rei. Por quê? Porque olha só, a descendência de Esaú gerou príncipes, reis, poderosos. Olha só, poder humano. A descendência de Israel, Deus não queria nenhum rei. Lembra disso? Lembra que Deus não queria? Lembra que Deus queria ele ser o rei? Ele queria ser o rei e nós sermos os seus príncipes, né? Ou os seus filhos, onde ele é o rei. Não. Daí o povo de Israel, olhando para as outras nações, para as descendências que tinham reis, ou seja, de Esaú, dos desaliançados, também pediram um rei.
Lembra que até Samuel fica bravo, fala, Deus, eles estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. Deus fala, não estão rejeitando a você, Samuel, estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, dá lá Saul para eles então. Unge lá o rei, entendeu? Mas na verdade Deus nunca quis um rei. Deus queria ser o rei deles. E assim por diante, que se encerra então o verso 43, né, dizendo assim, os edomitas eram descendentes de Esaú. Então aqui a gente vê o que? A descendência da família de Esaú. E agora no 37, amanhã nós vamos falar sobre a família de Jacó, tá? A descendência de Jacó, que vem José e assim por diante. Você conhece muito dessa história. Mas, queridos, a história da família de Esaú, que é Edom, posteriormente Idumeu, tá? Que nós vamos ver lá na frente, Herodes, o Idumeu, tá? Então, essas descendências nós precisamos conhecer para saber o que está por trás disso tudo, tá? Eu pulei alguns nomes, mas eu quero que você leia ali depois, com calma, e mesmo que pareça não fazer sentido, nomes difíceis, nome que você jamais daria para os seus filhos, mas leia, porque é importante que você vai reconhecer ao longo da história, quando nós estudarmos Deuteronômio, Números, Crônicas, né, o que se formaram essas descendências, e o que geraram as dinastias, e o quão terrível foi toda essa busca por poder e não por aliança. Querido, se você ainda dá tempo, se você está em busca de poder, de dinheiro, mude isso e vá em busca de aliança. A aliança te dá honra, te dá suficiência, te dá sim tudo que você precisa. Buscar em primeiro lugar a aliança, o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, mas nunca troque a sua aliança com Deus por as demais coisas, tá bom? Um beijo grande a todos vocês, o meu abraço aqui, o meu bom dia.